Vamos hoje, então, dar continuidade à narração do Novo Testamento do evangelista Marcos. Estamos no seu capítulo 10 e hoje vamos começar aqui pelo versículo 13. As crianças e o reino dos céus. Até falamos aqui na mensagem inicial sobre o reino dos céus, que está onde? Está em nós. Né? É este local onde estão depositadas as leis de Deus. A nossa consciência está cada vez mais, encarnação a encarnação, se tornando mais lúcida. E aí, nesta lucidez do que realmente somos, do que realmente fazemos, nossos reais objetivos, vamos melhorando. Mas aí entra aqui um elemento, que são as crianças. Vejamos, então, o que se dá nessa passagem. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse. Por quê? Porque as crianças ficam doentes? Também ficam doentes. As crianças, os seus pais, amando-as, claro, não é? E é o natural, querem que elas sejam abençoadas? Nossa, já imaginou? Claro que sim, a gente pensa, natural. Mas acontece que os discípulos repreenderam essas pessoas que estavam trazendo as crianças, que eles estavam achando assim, que iam perturbar o Senhor. Ele tinha outras coisas mais importantes a fazer do que ficar dando atenção à criança. Isto não tem nem tanto tempo que nós ainda vimos acontecer na nossa história. Né? Hoje em dia, as crianças têm um valor que nunca tiveram. E é interessante, porque Jesus valoriza as crianças como valoriza as mulheres, coisa que na época não era visto. E o que acontece aqui, então? Eles levaram crianças até Jesus. Aí os apóstolos, os discípulos, tentando fazer aquele vamos circulando, e Jesus. Atenção para o que o apóstolo diz aqui. O apóstolo não, o evangelista diz. Porque Marcos era discípulo de um apóstolo, mas não era apóstolo, ok? Era discípulo de Pedro. Vendo isso, escutem e me digam o que acham do que eu vou falar. Atenção, momento de atenção. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Jesus indignou-se. E diz aqui o nosso tradutor que essa indignação poderia ser substituída por ira, irritação. Então, até que ele, no texto, escolheu a menos pesada. Não é? Ele poderia ter traduzido como Jesus irou-se, mas colocou indignou-se. Vamos tentar imaginar Jesus indignado, Jesus irado. Dá? Acho muito difícil. Mas veja, Jesus disse assim: estou indignado com isto. Ele disse isso? Não. Isto foi o que o apóstolo viu. Isso não quer dizer que foi o que aconteceu realmente. Ele interpretou a postura, a voz, como uma indignação. Mas essa foi a visão dele. Não foi exatamente o que aconteceu, foi como ele interpretou. No caso, quem interpretou? Foi Marcos? Não, Marcos não viu a cena. Quem interpretou foi Pedro, que contou para Marcos, que escreveu a cena. Então, Pedro lá falou, aí Jesus ficou indignado. Esta foi a percepção de Pedro. Isso é muito importante que a gente separe. Jesus ficou irado, Jesus ficou indignado. Não, na visão dos apóstolos que viram isso. Não, Pedro não chegou para Jesus, Senhor, me diga lá. O senhor sentiu o quê naquele momento? Eu fiquei indignado. Não houve isso. Então, voltando a Marcos, dizendo que Jesus indignou-se e disse-lhes. Então, vamos lá. O indignou-se foi a interpretação do discípulo, tá? Vamos ficar com a fala de Jesus, dizendo a eles, com um tom firme, acredito que sim, porque eles estavam impedindo as crianças. E ele diz, deixai.
vir a mim as criancinhas. Então, estava sendo imperativo. Ele não estava ensinando, ele estava dando uma ordem. Deixai, não falou isso, deixai vir a mim as criancinhas. Não tinha como falar assim. Ou, deixai vir a mim as criancinhas. Não, ele tem que ser firme, eles estavam fazendo algo à revelia dele. Ou seja, a escuta ativa estava desligada. Então, ele tinha que ser firme, falar em alto e bom tom, para ser ouvido por eles, que estavam ali meio sem noção, não tem outra palavra. Ou termo, não é? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Essas duas partes querem dizer a mesma coisa. Já viram? Ele fala duas coisas com o mesmo sentido. Olha, se eu não impedir as criancinhas, elas vão até Jesus? Não. Se eu deixar ir as criancinhas, eu vou impedi-las? Não. Então, as duas coisas, veja, quando esse é o mestre dos mestres. Quando nós queremos enfatizar uma fala, ele está enfatizando. Ele está dizendo duas coisas, mas as duas coisas querem dizer a mesma coisa. Por quê? Porque eles estão tão fora do traçado, vamos dizer assim, da ideia do mestre, que ele está sendo repetitivo para firmar a ideia naqueles que não estavam conseguindo alcançar a ideia. Através dos termos imperativos, estamos dando uma ordem? Sim. Mas ele usa deixai vir a mim as criancinhas e daria uma ideia de ser uma segunda coisa. Mas não, nós poderíamos colocar bem uma vírgula aqui. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Então, ele estava frisando o quê? Elas estão tentando vir. E se vocês não ficarem impedindo, elas vão chegar. Então, não impeçam. Deixem que elas sigam o rumo que é necessário que elas sigam, de chegar até Jesus. E aí, ele vai justificar por que as crianças deveriam ir até ele. Porque delas é o reino de Deus. Muito bem, temos aqui uma fala física ou uma fala espiritual? A Helenice está dizendo aqui, concordo com a Rita, mas o evangelista Pedro mas o evangelista Pedro era um pouco impaciente, sim. Sim, e eu acredito que não só o Pedro, né? Tiago e João chegaram uma vez para Jesus e disseram: Senhor, estão curando em vosso nome. Quer que os matemos? Oi? Jesus falou assim: não, eu não vim matar, eu vim salvar. Uma coisa meio básica, mas muita impulsividade, não é? Muita ainda falta de entendimento mesmo evangélico, no sentido das lições do evangelho. Uma fala espiritual, é isso mesmo, Rita. Jesus está tendo aqui, nesta fala de que das crianças é o reino de Deus, uma fala espiritual. Sendo assim, as crianças não são as crianças físicas, as crianças, espíritos reencarnados na fase da infância. Ele está falando das crianças espirituais. Aquelas que estão ainda frágeis, ignorantes de muitas coisas, necessitando de apoio, de acolhimento, de direção. Essas crianças somos nós, os espíritos do planeta Terra. Todos. Não tem melhor, não tem pior. Todos nós somos a tarefa do Cristo, porque todos estamos no planeta que ele gere. Então, todos nós somos o foco do Messias, somos o foco do Cristo, todos nós. Portanto, todos têm o direito
de ir até ele, porque o reino dos céus é de todos nós, está em nós, mas só chegaremos lá através do Cristo, de Jesus, porque ele mesmo personifica a mensagem que ele trouxe, que é o Evangelho. Então, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas o mim aqui não é a pessoa Jesus, mas é a pessoa Jesus, sim, na mensagem que ele traz. E essa mensagem ele traz de uma forma viva, porque exatamente ali, como a Rita falou, não é? Jesus é um espírito puro. E quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque ele já tem esse reino de Deus pleno dentro dele. E aí recebeu a tarefa do Pai de vir apresentar esse reino de Deus para os pequeninos aqui deste planeta. Então, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, ele está dizendo para todo ser humano que, de alguma forma, imagina-se próximo do Cristo. E por se imaginar próximo do Cristo, vai dizer, você é uma pessoa indigna, você não merece entrar nessa igreja, você é uma pessoa indigna, que não merece não sei o quê. Eu sou uma pessoa indigna, porque eu pequei, porque eu isso, porque eu aquilo. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, olha, vamos parar com isto. Não deve haver nada que me separe daqueles a quem eu cuido com tanto zelo e com tanto amor. Faz sentido? Total sentido, não é? Então, nós somos as crianças do Cristo. Nós. Deixai vir a mim. Todos. Quem? Todos. Porque delas é o reino de Deus. É claro que cada uma vai fazer o seu caminho na conquista deste reino pessoal, particular, do seu jeito. E tudo bem. Porque isto é dado ao ser humano, não é? Construir, através do seu livre-arbítrio, o seu próprio progresso. Versículo 15. Amém vos digo. Amém é em verdade. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Olha, ele está sendo aqui extremamente absoluto. Não há relatividade aqui. Há uma questão direta, e é isso, é de modo nenhum, apenas desse jeito, não tem jeitinho, carteirada, tem nada. É isso aqui, é de modo nenhum. Chega-se ao reino de Deus se nós não recebermos a verdade do reino de Deus como uma criancinha. Ele não está falando de uma criança de 7, 8 anos, ele está falando de uma criancinha. No máximo, 2 anos. Uma criancinha. Sendo assim, como é que uma criancinha recebe alguma coisa? Eu não estou falando de uma criança do século XXI, que as crianças do século XXI, a gente sabe. Esquece, vamos entrar nessa seara. Nós estamos falando das crianças lá de trás. De trás. Aquelas crianças que tinham uma predisposição em ver o adulto como o que sabe. É o que sabe. Então, se eu quero aprender, escuto do adulto, até porque é uma época em que nós vamos encontrar naquela sociedade, e em muitas outras, os anciãos. Conhecem anciãos? Os anciãos são os sábios. Nós vamos encontrar isso até mesmo em tribos indígenas, não vamos? A cultura se alicerça num grupo de anciãos. Eles são os detentores de sabedoria, eles são os detentores de uma visão de mundo que nós precisamos aprender. O grupo tem consciência disso, do valor do grupo de anciãos. Tanto que existiam tradições àquela época
que eram as tradições dos anciãos, que eram muito importantes e tidas como muito importantes. Mas ele não diz para nós acolhermos o reino de Deus como um ancião. Ele diz para que nós acolhamos como uma criança. E a criança vai ver o adulto como este ancião, não é? E sem restrições, sem medos e sem discutir. Isso que eu falei, né? Vamos falar das crianças do século XXI. Naquele tempo, a criança ela ouvia o adulto e a realidade era o que o adulto dizia. Ponto. Não havia discussão. Para terem uma ideia, eu sou uma criatura reencarnada nos anos 60 do século XX. E na minha família, vejamos, meus pais eram aqui desta terra, eram portugueses, não é? E eu, por muitos anos, eu não sabia que eu podia dizer não para alguma coisa. Olha que eu já era grande quando eu percebi o não. Havia isso. Era o que era dito e ponto. Não havia discussão, não havia contraponto. Não, era aquilo e acabou. E assim era. Isso a gente está falando de quê? De 60 anos atrás. Agora, imaginemos lá no tempo de Jesus. Como eram as crianças com os adultos? Totalmente ali, aguardando serem encaminhadas, tratadas, cuidadas, protegidas, sem estarem defendidas. Acolher a ideia do reino de Deus, sem essas defesas. Que reino de Deus é esse? O encarnado no planeta Terra, 2 anos de idade, se sentindo adulto espiritual. O que é isso? Reino de Deus, reino de Deus. Vem você com esse papinho. Reino de Deus, reino de Deus. Não tem criança que faz isso. Né? Naquele tempo, não. Acredito que não tinha, não, mas hoje tem. Hoje tem. Mas ele está falando de espíritos. Os espíritos, não importa como seja, em que época esteja na humanidade, ele conhece os espíritos do planeta Terra. E todo espírito imaturo se acha muito. Né? Aquele adolescente, que naquele tempo a gente era criança, hoje em dia a gente é adolescente, mas ele está dizendo para nós o quê? Seja uma criança diante do reino de Deus. Vamos acabar com a pirraça? Ah, eu sou boa se não sei o quê, se eu receber não sei das quantas. Ele está falando do reino de Deus. Você quer o quê? Uma vantagem para se permitir trabalhar o reino de Deus em você? Como assim? A vantagem é o reino de Deus. Quer dizer, a pessoa então não percebeu nada. Você quer uma vantagem? Jesus é um espírito puro. Ele não ganha nada. Pessoal, se a gente for deixar de ir, escolher para o bem, escolher para o mal, é por nossa conta e risco, porque este é um direito que Deus nos deu. Ah, que não vai ser Jesus que vai dizer, peraí, vamos parar. Às vezes até, né? Às vezes a pessoa vai numa espiral de queda. E se, eu não sei se às vezes assistem, mas cenas em que a criança está caindo e o pai pega assim a criança no ar pela perna. Uma coisa impressionante. Então, muitas vezes, o espírito ele pode entrar numa espiral de queda. E Deus vai lá e faz assim, opa, segura. Para nos proteger. E diz assim, peraí. Vou dar um exemplo, não quer dizer que seja isso que acontece, ok? É um exemplo. Vai reencarnar, paralisia cerebral, vai ficar assim uns bons anos na cadeirinha do pensamento. Não vai fazer nada, porque a sua cabeça está totalmente virada do avesso. Então, eu vou te dar uma chance de você acertar as suas ideias. Você vai ter lucidez, você vai pensar, mas não vai se mexer. Então todo mundo que tem paralisia cerebral está nesse caso? Isso é um exemplo. Então, mas é isso.
Há essa possibilidade? Claro que há. Deus pode tudo. Isto é onipotência. Deus sabe tudo. Isto é onisciência. Ok? Então, é com Ele mesmo. E Deus está, não é, com seu filho, responsabilizando este seu filho já no estado de pureza moral, entregando parte dos seus filhos a este filho mais velho. E aqui estamos nós, aos cuidados de Jesus, que vai nos dizer que o caminho para o reino de Deus é através dele, é através do Evangelho. Então, temos muitas opções, mas qual é aquela que nos convém, como espíritos imortais, não é? Bom, chegamos numa boa hora de... Assim, a última frase. E abraçando as criancinhas, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Adivinha onde é que a gente vai estar hoje na hora do passe? Claro, no meio das criancinhas, que a gente vai lá, dá licença, criancinha, também quer ser abençoada. Porque acho que a gente pode tirar isso até, não é? Do estudo de hoje, né? Tentarmos ser um pouco criancinhas neste sentido, de não estarmos tão armados em ficar discutindo, mas o que não sei o quê. É isso, Jesus falou? Vou dar o crédito para ele. Ele não é o Messias, ele não é o governador, ele não é o pastor, eu não quero ser a ovelha, junta isso tudo. Motivos mais do que suficientes para a gente parar, pensar, assimilar e recordar o que nós estamos aprendendo com o Mestre. Não esquecendo que o anjo da guarda não dorme no ponto. E ouviu aqui essa lição. Então, essa semana tem